Aqui é Mariana Mortani do blog Magia Literária.net, preparados para irem a mais um evento comigo? Primeiro, agradecendo a presença das autoras, das meninas, de vocês. O pessoal que já frequenta o Papos e Ideias já faz um tempo, sabe que eu sempre quis trazer autoras aqui, porque eu acho que é a oportunidade que a gente tem de conversar com as autoras, autografarem. O pessoal falando, viu, achava que eu estava no peão. Olha aí, ó, fazer igual Luísa Marilac, minha diva. Só para dar esse informe, ainda tem ingresso na convenção. Quem ainda falou que não conseguiu comprar, ainda está vendendo na internet. Vocês podem procurar a página da convenção. Aproveitem, vai ser sucesso. Eu vou de época, mentira, não sei. Eu tinha uma ideia, eu ia de Fiona, mas barraram, disseram que não ia ter tinta verde que suportasse, então eu não pude ir. Fiquei um pouco frustrada, mas é assim, sempre cortam o meu barato, sempre tem um problema. Então, vou fazer acho que quase 2 anos e meio, eu acho que eu tô aqui na Saraiva com Papos e Ideias. E a proposta inicial sempre foi falar de romance, até porque o romance é o gênero que mais vende no mundo, incluindo o Brasil. Assim, os números em relação ao romance só melhoram, apesar, todo mundo fala, adora apesar da crise. O gênero romance continua vendendo e não vai parar, a verdade é essa. O gênero romance é um sucesso de vendas, as livrarias já sabem disso, até mesmo quando você entra numa Saraiva, você já sabe qual é o gênero que está sendo mais exposto, exatamente porque ele é o mais procurado. Os números são sempre muito significativos, a ponto de editoras se interessarem não só por se dedicar mais ao gênero, como tratá-lo com muito mais cuidado. Porque as leitoras de romance, nós somos muito cri-cris, a gente é cri-cri. A gente vai na página, a gente tem intimidade, que a gente vai reclamar com a autora, Fala só, eu vim te dar uma dica. Aí você vai logo a Deus, você tira uma foto, fala, olha isso aqui. Na verdade, a gente vira revisora amadora, porque todo mundo, o nosso olho não adianta. E livro é um produto que ele nasceu para ter erro. Por menor que seja, não adianta, gente, porque livro é uma coisa produzida pelo material humano. O homem faz aquilo. Porque sabe aquele trabalho que você tem? Você já revisou, aí outra pessoa revisa, aí tem uma terceira, aí você pede para sua mãe, dá uma olhadinha aí para dar uma revisada. A sua leitora, nos primeiros 24 horas que seu livro foi lançado, já falaram, achei um erro na página 323. Aí você fala, aonde? Não é possível, ele tá lá. E você não consegue mais enxergar, isso é super normal. Mas eu vejo que existe um cuidado maior, até mesmo pelas próprias leitoras, que estão agora estudando mais. Isso é legal. A gente tem um contato maior com as autoras, a gente é abusada, manda recado, começa a fazer intimidade, chama pro churrasco, pro mocotó, isso é um absurdo. Aí vai ter um mocotó lá em casa, aí a autora vai, aí pronto, acabou. A intimidade é terrível, Porque você já tem intimidade, é triste, gente. Por isso que Deus não me deu talento, porque se me desse talento ia ser um absurdo. Eu ia contratar 2 seguranças, aí quando viesse eu falei, tira. Sabe aquele autógrafo do carimbo, que você carimba assim o livro? Tem uma autora que eu não vou lhe dizer o nome, Cassandra Clare. A Bienal de São Paulo, que eu amei a Bienal de São Paulo, apesar da crise, muita gente reclamou da Bienal de São Paulo, mas eu gostei muito, porque é exatamente isso. Muito autor nacional. Muita gente podia conversar, sentar, comer coxinha, uma intimidade. A gente teve tempo para conversar.
conversar, achávamos assim, nos corredores. A gente perdeu esse negócio de síndrome do vira-lata, parece que tudo que é nosso é ruim. A gente está comprando livros nacionais, a gente está lendo livros nacionais, a gente está emprestando livros nacionais, emprestando não, que eu sei que não, vocês estão tudo no olho junto também. A gente está fazendo tudo isso exatamente por quê? Porque a gente tem oferta. E quanto mais oferta a gente tem, mais a gente consegue oferecer. Então, assim, eu acho que, apesar de ter vários subgêneros, uns estão mais em alta do que outros em algum momento, eu acho que é o que a gente tem que fazer, e a gente tem feito, mas pode fazer mais, é divulgar isso. Porque quanto mais a gente divulga um livro, mais barato ele vai ficar, porque a procura vai ser muito maior, mais gente vai ficar conhecendo aquele livro, mais gente vai conseguir divulgar o livro, que você pensa assim, eu sempre falo isso, eu vou tirar uma foto, não vai significar nada. Vai fazer, porque vai ter alguém que vai ficar curioso, vai despertar o interesse de outras pessoas, e aí que tá exatamente a graça. É exatamente isso, essa brincadeira da gente tirar foto, de marcar, né? Eu sei que muita gente ainda torce o nariz pro gênero, muita gente, inclusive de academias, né, universidades, né, porque não adianta. Eu tenho um professor que eu adorava, que ele falava assim, você faz livro pra quê, gente? Para que as pessoas possam ler. Então não importa qual é o livro, você pode não gostar, vai ter uma penca que ama aquele livro. Independente dele ser um romance, dele ser um livro de filosofia, não importa. As pessoas que vão ditar se aquele livro é um sucesso. Um sério problema. Eu adoro fazer propaganda do livro alheio. Quando é do meu, eu sou péssima no merchandising. Tem uma boa coisa no meu livro. Foi baseado na minha autora favorita. Então, qualquer um que queira conversar comigo sobre o Jane Austen, sobre a adaptação, eu adoro. Algumas coisas aí que ele comentou sobre o gênero romance. Além da gente ter a questão do autor nacional, ainda tem outra coisa. O gênero romance, infelizmente, sofre muito preconceito também dos homens. Por exemplo, alguns amigos meus foram ler o Primeiras Impressões e tinham me dito, eu nunca tinha lido um romance, e eu adorei. E aí eu lembro que um deles, inclusive, eu sugeri até o livro da Maribel, que eu tinha acabado de ler. Ele leu e adorou, e ele começou a me pedir indicação de livros de romance. Agora, assim, é engraçado, né? Quando a gente tá numa rodinha de amigos, é assim, mas quem é que tá lendo esse livro? Não, é minha mulher, é a Marina, não sei eu não. Não vou nem falar o nome da pessoa, porque alguém aqui pode conhecê-lo. Então, acho que assim, além de quebrar o preconceito da autora nacional, a gente também tem que quebrar esse preconceito do livro de romance ser só para mulheres. Muitos homens podem gostar, eles não precisam ter vergonha de gostar do romance. Porque eu vejo que eles falam até como se fosse um segredo. Não, ninguém pode saber que eu tô lendo aqui o Primeiras Impressões, ninguém pode saber que eu tô lendo Amor no Ninho. E são preconceitos que a gente pode quebrar pouco a pouco. Porque acaba que o nosso livro é um pedacinho da nossa alma. A gente está expondo a nossa alma ali. E eu tive uma resposta muito positiva, ao ponto de que no começo quem lia meu livro eram as fãs da Jane Austen. E adoravam, porque assim, meu maior medo, ele falou uma coisa, eu sou uma leitora muito cri-cri, principalmente com a adaptação de Jane Austen, então eu sabia que as minhas leitoras também seriam cri-cri com a adaptação. Então a resposta foi super positiva, e agora está acontecendo o contrário. Tem meninas que nunca tinham lido Jane Austen e estão lendo porque gostaram tanto do livro. Eu até brinquei com a Ali, né, quando ela me chamou para o Papos e Ideias de Romance, porque esse livro em particular, né, ele não é romântico. Porque, assim, eu fui muito xingada já nele, né? Porque quando eu comecei a postar ele no Wattpad, capítulo por capítulo, e cada capítulo alguém queria me matar. E ele tá na Amazon, então, assim, eu tive várias avaliações positivas. Aí vem uma, não é romance. Não, gente, calma, é romance. Depende do que você procura. Pois é, por quê? Porque Tem Limites é uma história bem diferente, assim, de tudo que eu já li, particularmente. Porque a protagonista, ela é safada. Não tem outra característica pra ela. E ela não se preocupa em esconder isso. Quer dizer, até se preocupa, porque pra sociedade, ela é uma moça bela, recatada do lar. Mas, de verdade, assim, ela utiliza os meios que ela tem para alcançar os objetivos dela. Ela é linda, mora em Nova York, de uma família bem-sucedida, e ela utiliza a beleza e o sexo para conquistar os homens que ela acha necessário para conseguir tudo que ela quer. Mas, assim, a vida dela é uma vida muito fútil, os pais dela não dão atenção para ela, e um dia ela se envolve com o reitor da MVA, que é onde ele estuda, e ela começa a se envolver com ele porque é o último ano de high school, ela quer entrar numa boa universidade, ele que pode ajudar ela para isso, enfim. Só que nesse último ano entra um aluno novo. Apesar dela no início não dar muita trela para ele, porque ele é novato e ela não fala com o novato, enfim, ele acaba conseguindo um espaço, só que tem um problema que ela descobre que ele é filho do reitor.
E aí ela foi uma daquelas blogueiras que, você aceita ler meu livro? Aí ela, lógico. E aí ela leu e fez uma resenha linda, enfim, e tô aqui, gente. Eu acho que quem escreve nasce escritor. Acho que todo mundo aqui vai dizer, desde criança eu estava ali já fazendo umas historinhas, escrevendo meu diário. Minto. Todo mundo vai ter essa história. Eu também. Assim como ela é fã, a Laís, de Jane Austen, eu sou fã de Machado de Assis, de carteirinha. E eu lembro quando eu era adolescente, eu li Helena, e é um dos meus livros favoritos do Machado. Só que a gente sabe que livro de Machado de Assis, o final não é exatamente feliz, né? Você chora e muito lendo os livros dele, mas não deixa de ser bonito. E eu lembro que eu, adolescente, lendo Machado de Assis, eu pensei assim, se um dia eu escrever um livro, eu quero falar sobre esse tema. Então a inspiração para Amor no Ninho foi Helena. Porque quem lembra da história de Helena sabe que ali se falava sobre o amor entre dois supostos irmãos. E aí Amor no Ninho conta realmente a história entre uma menina que se torna órfã. Ela mora em Londres, ela se torna órfã aos 7 anos. E ela fica um tempo morando num orfanato até que uma família inglesa a encontra. Ela, no caso, ela é descendente de brasileiros. Então ela é a típica brasileira, cabelo cacheado, pele morena, olhos cor de mel. Ela tem a aparência da brasileira. E aquela família inglesa, né, olhinho azul e tal, quando chega, vê aquela menina linda no orfanato, falei, é ela. Só que essa família já tinha 3 irmãos, 2 meninas e um menino. Quando essa menina é recebida nessa família, ela é muito bem recebida. E desde o primeiro momento que ela conhece esse irmão adotivo, existe um encantamento. Não ainda um amor, porque ela só tem 8 anos, ela é muito jovem, mas existe aquela coisa, parece um príncipe. E ela é criada nessa família. Então, o livro vai contar essa passagem de tempo. Eu adoro fazer evento, adoro estar pertinho, né, de vocês, porque esses eventos literários são uma mini Bienal pra gente, né? A gente chega aqui, tem livro, tem autor, tem um monte de gente, né? É uma mini Bienal, né? Então, uma delícia estar aqui com... Uma Noite Apenas é um livro diferente, porque sabe aquele personagem literário, aquele que a gente suspira, que a gente fala assim, aquele personagem que chega arrebatando todas, sabe? Aquele personagem, ele está nesse livro, mas é uma mulher. Ela atende pelo nome de Angelina Brooks e ela tem um lema. O lema dela é o seguinte: uma noite apenas. Gostou? Ótimo. Não gostou? Dane-se. Dane-se quem disse é a Bia Campista, porque a Angelina, ela fala uma outra palavra que eu não posso. Começa com F. Começa com F. Inclusive, a Angelina gosta muito dessa palavra, tanto de falar como de fazê-la. É um livro que não é só para mulheres, é para homens também. E eu conheço um homem, inclusive, que chorou lendo esse livro, gente. Assim, ele é marido de uma pessoa muito bacana, ele também é muito bacana. Eu não vou dizer que foi o Érico, porque vai ficar chato. Entendeu? Vai ficar meio, né, ele vai cortar relações comigo. Por isso que eu não conto que foi ele, entendeu? Mas chorou, gente. E quando ele me falou isso, eu quase chorei também, né? Que eu falei, meu Deus do céu, como assim, né? Então ela é arrebatadora, gente. A Angelina, eu costumo dizer que é uma mulher que todo homem gostaria de ter e é a mulher que todas nós gostaríamos de ser. Eu digo que sim, tem muito da Angelina Brooks em cada uma de nós. É um romance um pouquinho quente, só um pouquinho, mentira, bem quente. E assim, só que não é um livro que se resume a cenas de sexo. As cenas quentes do livro, elas são uma consequência. Vocês vão vendo assim que as cenas vão fluir. É um livro sobre amor, sobre amizade, sobre perdão, sobre honra. Então todos esses temas são abordados nessa história. Eu trato inclusive sobre uma doença degenerativa no livro, né? Então assim, é um livro sério, feito de uma forma leve. Me aventurei a começar a escrever pelo Wattpad. Primeiros 10 capítulos foi um tibum, uma coisa absurda. E eu vendo aquilo, eu queria passar uma mensagem, porque eu sempre gostei de livro espírita, de livro de autoajuda, e eu acho que toda história merece uma mensagem, né? Porque quando a gente se perdoa, a gente consegue continuar vivendo. Quando a gente guarda aquilo vira uma mágoa, vira uma coisa que a gente não consegue seguir. E a personagem, ela fez isso. Ela sofreu o que ela tinha que sofrer e passou a seguir a vida dela. E conhece Marco, que também vem de um casamento, de uma separação. Ele é pai, um pai que
que amou a filha desde o momento que descobriu que ela existia dentro do ventre da ex-esposa. Ela teve uma patologia dentro da história, que eu não vou dar spoiler, eu não sei se vocês conhecem, O Lado Bom de Ser Traída, acho que algumas de vocês conhecem. Quando eu fui estudar essa patologia, porque logo quando você está no Wattpad, aparece várias pessoas, psicólogos, médicos, leitor, dona de casa, e todo mundo quer falar algo para você sobre aquilo que você está escrevendo. E quando vieram me abordar sobre a patologia que eu abordo no livro, eu tinha muita propriedade para falar sobre aquilo, porque eu estudei para falar sobre aquilo, eu tinha uma mensagem. Bem, a Elígia falou muito bem da história, eu gostei bastante aqui do que ela abordou, a questão da dualidade da personagem, que quando a Laís estava falando aqui sobre romances, né, que romances vão além da história de um homem e de uma mulher, a história de amor, se vão ficar juntos ou não. Na verdade, a gente, como autora, a gente acaba abordando temas, nem que seja em personagens de núcleos paralelos, né, personagens secundários, ou a própria protagonista vive, enfrenta aquilo. Então é legal porque a questão da Malu, ela não é raro, talvez quem já leu possa fazer assim agora com a cabeça, falar, no começo do livro eu detestei a Malu. Não sei nem se ele também detestou. Emoja no começo é tipo bom. Mas é muito comum, por quê? Porque no começo a Malu, ela expõe muito aquilo, ela é muito solitária. E ela criou um personagem para ela mesma de acordo com as cicatrizes que a vida foi deixando nela. E quem nunca, né? E eu acho que ao longo do livro, a mensagem que a leitora recebe é: poxa, que atire a primeira pedra quem nunca mascarou um sentimento porque tinha medo de sofrer de novo, porque já apanhou muito da vida, porque tem um trauma. E é legal porque a Malu vai vivendo assim, enquanto ela ajuda um estranho a descobrir quem ele é, ela também vai se descobrindo. Ela percebe quem é a Malu que ficou para trás, o que ela precisa resgatar, o que ela aprendeu que ela pode carregar com ela, que serve para cada uma de nós. Todas nós temos os nossos escudos a baixar e aqueles que a gente aprende a manter levantado quando necessário, né? Para quem não conhece a história ainda, né, contando apenas a sinopse, Luiz Otávio, que a Elimar falou aqui para vocês, ele é o cara sem memória que bate na porta da casa da Malu e diz, ela atende: oi, pois não, posso ajudar? Ele fala: poxa, achei que você poderia me ajudar, porque eu sofri um acidente, eu saí do hospital agora, eu tô aqui com o atestado médico, né, que eu tô com amnésia, o médico disse que pode ser temporária, mas a única pista que eu tinha aqui no meu bolso era um papel com uma reunião agendada com você. E ela não faz ideia de quem é aquele cara, e a assessora atrapalhada dela menos ainda. Então, a Rebeca, ela é, né? Muita gente está querendo um livro só da Rebeca agora. A Rebeca é muito divertida, até eu adorava escrever as cenas da Rebeca. Ela é, e dá até dó, porque a Malu trata ela tão bem no começo do livro, ela não tem nenhuma paciência com a coitadinha. E aí a história desenvolve. A Malu, a primeira reação dela é falar: meu, isso é um golpe, né? O cara tá querendo... Eu já uma escritora bem conhecida, não é autobiográfico, muita gente... O começo do livro, ela reflete os pensamentos dela durante uma entrevista. Super mal-humorada, e o pessoal fala: ai, Sam, eu queria fazer uma entrevista com você pro meu blog, mas você se importa? Eu falo: gente, eu não sou Malu. Porque ela é super de saco cheio ali com a entrevista. Eu falo: gente, não sou eu, é ela. Então é engraçado isso, assim, conseguir criar essa barreira entre a escritora Samantha e a Malu.